Nesse vídeo vamos responder a questão número 2. Então, essa é a questão número 2 lá da Google Sala de Aula, atividade. Sabendo que o gelo tem calor específico de 0,5 calorias por grama grau Celsius e a água tem um calor específico de 1. E o calor latente de fusão da água é de 80 calorias por grama. Tá, e que a temperatura de fusão da água vale 0. Então quer dizer que a água tem uma temperatura de fusão a 0 graus Celsius. Calcule a quantidade de calor para A. Aumentar a temperatura de 50 gramas de gelo a menos 20 até 0 graus Celsius. Então aqui nós vamos desenhar um gráfico aqui, ó. Então aqui eu tenho meu gráfico. Aqui tem calor e aqui eu tenho temperatura. Então ele quer saber transformar o gelo a menos 25 até 0. Então quer dizer que eu vou ter que adicionar uma quantidade de calor para que a sua temperatura aumente. Então quer dizer que eu vou aumentando o calor e a temperatura também vai aumentando até que ele chega a 0 graus Celsius. Então aqui, quando tem uma variação na minha temperatura, aqui eu tenho um calor sensível, e a minha fórmula do calor sensível, quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Aqui houve uma variação, então é um calor sensível que você consegue detectar. Então, ó, quantidade de calor que ele quer saber, para sair de menos 25 até 0. Tem que calcular a massa, que é 50, vezes o calor específico do gelo, então eu tenho menos, abaixo de 0 eu tenho gelo. O calor específico do gelo é 0,5. E a minha variação da temperatura foi de final, que é 0, menos da fórmula, menos 25, que vai dar mais 25. A minha quantidade de calor teve aqui 50 vezes 0,5, 25, mais, né? 25 vezes 25, 625 calorias. Então aqui eu tenho uma quantidade para sair do menos 25 até 0, vou ter uma quantidade de calor 625 calorias. Eu vou ter que adicionar, né? Está aumentando, vou ter que adicionar a quantidade de calor. Daí agora, questão B aqui. Questão B, ele quer transformar esse gelo em água a 0 graus Celsius. Quer que derreta esse gelo, deixe em água a 0 graus Celsius. Então aqui eu tenho gelo a 0 graus Celsius, eu quero água a 0 graus Celsius. Então aqui eu vou ter que vai manter a temperatura. Vai manter a temperatura constante, eu vou ganhando a quantidade de calor até que todo o gelo vira água, certo? Então aqui quando não tem uma variação da temperatura, eu tenho um calor latente. Então a forma do calor latente é o Q mole, que é a massa vezes o calor latente. Então a minha quantidade de calor que eu vou ter que adicionar a esse corpo vai ser a massa, que é 50, vezes o calor latente de fusão da água, que é 80. Vai fundir em água. Então, quantidade de calor vai ser 8 vezes 5, 40. Então, vai ser 4.000 calorias que eu vou ter que adicionar para todo esse gelo transformar em água a 0 graus Celsius. Agora a questão C.
aumenta a temperatura da água de 0, então aqui, chegou aqui, né, a 0, até 40. Então eu vou ter que adicionando a quantidade de calor quando a temperatura aumenta. Então nesse ponto aqui, mais ou menos, eu vou ter água a 40 graus Celsius. Então ele quer saber qual que é essa quantidade de calor aqui, né? Como teve uma variação na temperatura, aqui eu tenho calor sensível. Acompanha aqui. Então essa quantidade que nós achamos foi quantidade de calor de 4.000. Isso. Vamos calcular essa quantidade de calor aqui. Então, minha quantidade de calor é igual a massa, que é a mesma, 50. Aqui, de 0 até 40, eu tenho água, né? Então o calor específico vai ser 1. E a minha variação vai ser de final, que é 40, menos 0. Então a minha quantidade de calor vai ser 50 vezes 1, vezes 40. Então a minha quantidade de calor vai ser 4 vezes 5, 20, vai dar 2.000 calorias. Então agora, qual é a quantidade de calor total? Passar aí de menos 25 até 40 graus Celsius. Qual é a quantidade de calor que eu vou ter que adicionar ao meu corpo? Então a quantidade de calor total é igual, tem que somar todos os resultados. 625 mais 4.000 mais 2.000. Então, a quantidade de calor total foi fornecida foi 6.625 calorias. Então esse seria o meu resultado.